Boa tarde, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia sobre o submarinha. Hoje a gente continua com o continente americano, né? Veja que a gente já viu algumas aulas trabalhando no continente americano, né? Já falamos de América do Norte, já falamos de América Central. Hoje nós vamos falar de América do Sul, né? O conteúdo de hoje está lá no seu capítulo 11, né? Do seu livro texto, certo? Então vamos lá. A gente começa, como sempre, né, pelas habilidades, né? Conhecer os objetivos de cooperação política e econômica do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para fazer frente à concorrência internacional dos Estados Unidos. O Brasil hoje faz parte do BRICS. O que é o BRICS? O BRICS a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é a junção aí das iniciais, vamos dizer assim, das letras de 5 países. B de Brasil, E de Rússia, E de China, I de Índia, C de China e o S de Suáfrica, né, de África do Sul. Então, após essa aula, vocês vão procurar entender um pouco, né, o que esses países, qual é o objetivo do BRICS, né, do qual o Brasil faz parte. Utilizar a linguagem cartográfica para a compreensão de diferentes problemáticas urbanas da América Latina. Não só para compreender as problemáticas, né, da América Latina, mas também para compreender como é que se distribui, né, os fenômenos geográficos a nível de espaço, né? Entender a participação da América Latina e da África no contexto econômico mundial, levando em consideração aspectos históricos de exploração e independência. Essas habilidades, embora a gente não esteja falando do continente africano, né, mas é importante que, à medida que eu falo de América Latina, né, eu também estou me referindo ao continente africano, por quê? Porque tem uma situação econômica e social muito parecida, né? Em alguns casos bem parecida. Então, entender a participação da América Latina no contexto econômico mundial, né? Como é a relação dos países da América Latina agora, América do Sul, né? Falamos do México, que é da América do Norte, mas é da América Latina. Falamos da América Central e agora da América do Sul, que é a América Latina. Então, como é essa relação, né, com o mundo, né, sob o ponto de vista econômico, nas relações internacionais. Analisar as características de países e grupos de países da América, né, no caso a América do Sul hoje, no que se refere aos aspectos naturais, populacionais, urbanos, políticos e econômicos. A gente vai abordar um pouco de tudo isso, né, aqui hoje na nossa aula, certo? Então vamos lá. A gente começa naturalmente localizando, esse mapa está lá na página 175 do seu livro, localizando a América do Sul, né? Onde é que está a América do Sul? A América do Sul, como a gente já mencionou, ocupa a parte sul do continente, né? Do continente americano. Está aí representada por esse círculo e projetada nessa imagem maior, o mapa da América do Sul. Possui 12 países, né? Você vê que o Brasil se destaca pelo tamanho, mas não só pelo tamanho, né? Outros aspectos também são relevantes quando se compara o tamanho do Brasil, né? E aí lembrar que os países da América do Sul, que são latino-americanos, portanto, têm o mesmo passado histórico dos países da América Central. Qual é esse passado histórico? Um passado colonial marcado, sobretudo, pela exploração. E aí, para a gente entender a situação econômica e social atual, é importante que a gente recorra à história para entender esse passado, né? Para poder explicar o presente. Eu fiz um questionamento, né? Conforme o mapa político da América do Sul, qual país merece destaque e por quê? Então, naturalmente, né, eu estou induzindo, vamos dizer assim, vocês a olharem para o Brasil, né, pelo tamanho. Então, o país que merece mais destaque aí é o Brasil, né? Porém, eu estou levando em conta o tamanho. E aí, quando eu levo em conta o tamanho, quais as vantagens? As vantagens são a grande quantidade de fronteiras. As fronteiras, elas representam possibilidades de várias relações comerciais, parcerias de infraestrutura, como a gente vai destacar aqui, mas, sobretudo, parcerias econômicas, né? Acordos econômicos. Isso contribui. Mas eu poderia, por exemplo, também destacar o Chile, né? Que embora seja um país estreitinho, pequeno, aí você está vendo, essa cor verde, né? É um país que tem aí
a sua frente voltada para o oceano que mais se navega nos dias atuais, que é o Oceano Pacífico, né? Comércio marítimo, e que é, eu diria assim, a bacia econômica mais dinâmica do planeta, né? A região econômica mais dinâmica do planeta, né? Porque aí você tem Estados Unidos, lá na América do Norte, você tem Canadá, você tem do outro lado na Ásia, você tem o Japão, você tem a China, certo? As Coreias. É uma região bastante importante também do ponto de vista de posição estratégica. O Brasil ocupa uma posição estratégica, sim, é um país gigante, é um país de dimensões continentais, e isso, de certa forma, contribui também para que o Brasil tenha implementado um projeto ao longo da sua história de se tornar uma potência regional, né? E quer queira, quer não, o Brasil se transformou realmente numa potência regional. É, sem dúvida nenhuma, a maior potência econômica e industrial da América do Sul, né? Um país que faz muitos investimentos nos países vizinhos, né? É membro do Mercosul, né? Por enquanto, né? É membro do BRICS, também por enquanto, né? Ninguém sabe o futuro, né? Em relação às decisões políticas pelas quais o país passa, certo? Então o Brasil merece destaque, repetindo, por isso, pela sua pujança territorial, ou seja, sua grande extensão territorial, mas também pela possibilidade de parcerias e acordos comerciais, visto que possui muitas fronteiras terrestres com outros países vizinhos aqui da América do Sul. Bom, América do Sul, processo de urbanização. Nós já comentamos em aulas passadas que existe uma relação muito forte entre o processo de urbanização e o processo de industrialização. A regra geral qual é? O país se industrializou, naturalmente se urbanizou. Essa é a regra geral. Porém, existem países que são urbanos e, no entanto, não são industrializados. Mas a regra geral é, o processo de industrialização, ele conduz ao processo de urbanização. Como é que isso acontece? À medida que os países se industrializam, há uma tendência de modernização das atividades produtivas, né? Tanto na cidade como no campo. À medida que o campo se moderniza, né, ele tende a liberar mão de obra para a cidade, fazendo a população da cidade aumentar. É o processo de urbanização. Situação em que a população da cidade é maior do que a população do campo. Tá certo? Então vamos lá. Eu inicio com uma pergunta, né? É um fenômeno relativamente recente na América do Sul. Por que a urbanização é um fenômeno recente? Porque o processo de industrialização também é recente. Então, a urbanização da América Latina é pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, depois da década de 50. Por quê? Porque o processo de industrialização surge, né, ou se intensifica nessa época, né? Um processo de industrialização dependente tanto de tecnologia como de capital estrangeiro, né? E aí vieram para cá muitas empresas estrangeiras, né? Não só para o Brasil, mas para a América Latina, né? Para a Argentina, para o Chile, para vários países da América do Sul. A urbanização acelerada fez com que as cidades crescessem de maneira desordenada e sem infraestrutura. Sim, a gente mencionou em aulas passadas também que o processo de urbanização ocorrido no Brasil, na América do Sul e na América Latina, ele se deu de forma desordenada e sem infraestrutura. Por quê? Porque vivencia-se, né, o que a gente chama de macrocefalia urbana. O que seria essa macrocefalia urbana? É o inchaço da cidade. E quando é que a cidade é inchada? Ela é inchada quando tem gente demais e a economia urbana não acompanha esse crescimento populacional. Então falta emprego, falta moradia, falta abastecimento de água, falta coleta de lixo, falta segurança. Então esses são os problemas decorrentes, né, de uma urbanização desordenada e sem infraestrutura, né, desorganizada, muito acelerada, muito rápida, como foi na América do Sul. Aí você vê uma imagem que retrata muito bem isso, as periferias precárias, né, casas pobres, provavelmente sem nenhum tipo de infraestrutura básica, de saneamento básico, coleta de lixo, água potável, né, você verifica isso. E
Uma outra problemática que se verifica em relação à urbanização é que algumas cidades do país, não só no Brasil, mas nos demais países da América do Sul, tendeu a concentrar mais pessoas que outras cidades. Por quê? Porque apresentaram um maior desenvolvimento econômico, então tenderam a atrair mais pessoas. É o caso, por exemplo, da Grande São Paulo, né, que eu destaco aí, onde está a megalópole brasileira, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então esse círculo vermelho aí mostra justamente as cidades brasileiras, né, com grande aglomeração. Você vê na legenda, por exemplo, as chamadas megacidades, no caso de São Paulo, uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Né? Então, você vê aí Montevidéu, né, no Uruguai. Então, são áreas muito industrializadas, vamos dizer assim, e muito urbanizadas, para onde a população acabou correndo, né, devido à possibilidade de melhoria de condição de vida e fugindo naturalmente dos problemas lá no campo, como concentração de terras, né, e o desemprego. Megalópole, para quem não lembra, é uma junção de metrópoles. Então nós temos aí a região metropolitana do Rio de Janeiro e a região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, a junção das duas está originando a nossa megalópole, a nossa primeira megalópole, a megalópole brasileira. Desenvolvimento socioeconômico na América do Sul, o que é que a gente pode destacar, né? Desenvolvimento socioeconômico na América do Sul, né? Em termos gerais, se você pegar a economia brasileira e você pegar, por exemplo, Colômbia, você pegar, por exemplo, Paraguai, Uruguai, são países que estão aquém do desenvolvimento econômico atingido pelo Brasil nessas últimas décadas. Então a gente pode dizer que a América do Sul ela apresenta muitos contrastes. E esses contrastes econômicos, eles acabam contrastando também na qualidade de vida das pessoas. Né? Alguns países têm uma qualidade de vida melhor do que outros. Né? Por exemplo, em IDH, o Uruguai está numa posição melhor do que o Brasil. Né? Embora não seja um país com a mesma estrutura econômica que o Brasil possui, mas o IDH ele coloca numa posição melhor. O que significa isso? Significa dizer que no Uruguai há uma preocupação por parte dos governantes, vamos dizer assim, em melhor distribuir a renda, em promover uma igualdade de acesso à educação e ao sistema de saúde. Certo? Então, por isso que eu cito aí, né, a pobreza vem diminuindo na América do Sul. Chile e Uruguai, por exemplo, apresentam índices de pobreza muito baixos. A situação econômica no subcontinente teve 2 momentos marcantes nas últimas décadas. Então, diferentemente do Chile e do Uruguai, Brasil, Paraguai, Colômbia, né, Bolívia, são países que apresentam uma situação bem mais complicada quanto à qualidade de vida do seu povo, quanto aos indicadores sociais. Né? E, em parte, esses contrastes são explicados por 2 momentos. Né? Quais são esses momentos? Na década de 90, no início dos anos 90, né, na passagem aí dizer assim, da velha ordem para a nova ordem mundial, Inglaterra e Estados Unidos encampam, né, vamos dizer assim, um pioneirismo nas chamadas políticas neoliberais. E depois eles propõem essas políticas neoliberais para a América do Sul, para a América Latina. E o que são essas políticas neoliberais? Aí eu faço um destaquezinho aí. Significa diminuição da participação do Estado na economia, ou seja, cada vez mais o Estado fica mínimo, cada vez mais o Estado se esquiva de alguns gastos, sobretudo públicos, né? Jogando isso para quem? Jogando isso para iniciativa privada. E aí você se depara com outro problema, né? As privatizações. As privatizações, né, elas têm um lado positivo na medida em que você moderniza a atividade produtiva, mas tem um lado negativo à medida que essa modernização produtiva gera desemprego. Né? Porque imagina, por exemplo, uma empresa que é privatizada e que tem 10 mil funcionários. Para os empresários, 10 mil funcionários é muito, porque eles vão modernizar a atividade produtiva. Então, basta 7 mil funcionários. Então, demite aí 3 mil. Isso é óbvio, né? Quando se tem o processo de privatização, naturalmente se segue ali uma política de desemprego, né? Que aumento do desemprego.
Isso é uma onda geral hoje no planeta, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. Outro momento importante são os anos 2000, né? Principalmente os primeiros 10 anos, né? Até 2010 mais ou menos, quando políticas de inclusão foram criadas pelo governo, e essas políticas acabaram contribuindo para se amenizar ou mesmo até diminuir a pobreza em nosso país, né? No Brasil e outros países, né? Da América do Sul. Então são políticas totalmente contrárias às políticas neoliberais, né? Enquanto as políticas neoliberais diminuem a participação do Estado, né, nas questões sociais e econômicas, a partir do ano 2000 a gente tem uma maior inserção do poder público na solução dos problemas sociais, principalmente adotando políticas públicas de inclusão, como o Bolsa Família, por exemplo, né? Foi criado pelo governo federal, certo? Então nós temos esses dois momentos, né, distintos, né? Final do século XX, início do século XXI, em relação aos aspectos socioeconômicos na América do Sul. Bom, na sequência nós temos aí, né, destaque, vamos dizer assim, para dizer assim, uma das principais estruturas, né, econômicas dos países da América do Sul, que é o setor agropecuário. Então, o setor agropecuário é um setor hoje bem mais moderno do que o setor agropecuário, por exemplo, da América Central, né? Na América do Sul é bem mais moderno. É o caso do Brasil, por exemplo, né? Nós já temos um campo bastante moderno, embora tenhamos ainda uma agricultura de subsistência, né? Uma agricultura itinerante, né? Uma agricultura voltada para abastecer o mercado interno, mas nós temos grandes propriedades que produzem para o mercado externo. São grandes latifúndios, né, que produzem o que a gente chama de commodities, né? Tá aí o commodity, o círculozinho ficou desconfigurado, mas são matérias-primas brutas, né? Milho, soja, laranja, né? Ou minérios, né, que vão para o exterior, né? Vendido para o mercado externo. Bom, como a gente vem mencionamos nas aulas sobre a América Central, para a gente compreender a economia dos países da América do Sul, é importante que a gente recorra ao seu passado, um passado histórico marcado pela colonização e exploração e que deixou muitas marcas, né, que permanecem essas marcas, como a grande propriedade rural e, consequentemente, a concentração de terras e o desemprego no campo, né, os problemas urbanos, né, que nós temos também, que vão desde o desemprego, a falta de moradia, né, violência, né, tudo são consequências desse passado histórico, né, que criou marcas, né, que ainda não foram plenamente superadas. A herança colonial também é responsável pela concentração de terra que permanece em diversos países, né? A economia sul-americana está centrada na exploração de commodities, que é a produção de matérias-primas para o mercado externo, e aí a gente destaca Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile, né? Cerca de 80% do produto interno bruto do subcontinente sai desse país e tem muita relação com a venda, né, de commodities. O Brasil é a maior economia da América do Sul, né, apresenta desenvolvido parque industrial, uma agricultura moderna, né, com destaque para o agronegócio, que é, vamos dizer assim, esse ramo da atividade econômica ligada ao setor primário, mas que envolve outros setores, né, envolve atividades que vão desde a produção de maquinários, a venda desses maquinários, as feiras agropecuárias, a produção de sementes, o armazenamento e a venda e exportação desses produtos, né? O Brasil, no caso aí, é um integrante do BRICS, a gente já falou, né? É um acrônimo, né? Um acróstico, né? Representado pelas letras iniciais dos países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Mas mais que isso, o BRICS, ele não é um bloco econômico propriamente dito, formado com regras estabelecidas e, vamos dizer assim, paulatinamente modificadas com o passar do tempo, né, conforme o acordo, mas é mais um fórum de discussão econômica. São países que se juntaram por terem uma semelhança econômica, são países que, quando criados,
Quando foi criado o BRICS, era um país que apresentava estabilidade econômica, controle inflacionário, países industrializados, né, que já haviam passado por sensíveis melhorias, né, sociais e econômicas, né, portanto, muito parecidos, e que, portanto, deveriam se unir para se proteger, vamos dizer assim, de possíveis explorações econômicas dos países mais ricos, né, dos países desenvolvidos, né, o G7, por exemplo. Né. A América do Sul apresenta grande diversidade de recursos minerais e energéticos. Sim, né, nós temos uma grande diversidade de recursos minerais e energéticos que pode ser vista, né, nesse mapa. Né. Esse mapa mostra aí essa diversidade de recursos minerais. Né. Eu faço dois questionamentos, né, para a gente analisar esse mapa, né, de recursos minerais. Quais as principais regiões industriais da América do Sul? Aí eu destaquei pelos círculos, né, vermelhos. Você vê aí no sudeste do Brasil, né, sudeste do Brasil aí, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Belo Horizonte. Você vê Venezuela, principalmente a região de Caracas, que é a sua capital. Colômbia, né, destaquei para Bogotá, que é também a sua capital. Uruguai, né, Montevidéu. Argentina, Buenos Aires, né, mas também a cidade de Rosário, na Argentina. Então, são algumas dessas regiões que se destacam na América do Sul. Lembrando que essas regiões industriais, ou esse processo de industrialização, ele tem uma origem bem recente, do pós-Segunda Guerra. Portanto, ele apresenta todo tipo de problema e tendeu a se concentrar espacialmente em algumas áreas. Né. Que minerais merecem destaque? Então, você olhando para a legenda, né, você vai ver aí vários minerais se destacando, né? Gás natural, petróleo, carvão mineral, né? Prata, ouro, cobre, e assim vai, né? Então são muitos recursos minerais que se tem aí, né, em destaque, tá certo? Vamos ao próximo item. Aqui a tela, né? A gente poder passar para o próximo item, próximo slide, né? No próximo slide, ainda, né, falando um pouco também dos recursos minerais, a gente vai ver um pouco disso, mas sobretudo das pretensões brasileiras para ser uma potência regional. Então, os projetos do Brasil para os países vizinhos. Na realidade, não são somente projetos do Brasil para os países vizinhos, mas projetos para o Brasil se transformar numa potência regional. Então, década de 60, os militares no poder, né, o Brasil procura, né, fazer de tudo, né, para trazer os países vizinhos para a sua esfera de domínio, para a sua esfera de dominação. Por exemplo, você dá um exemplo aqui. Paraguai e Bolívia não tem saída para o mar. Né, não tem saída para o mar. Pelo menos até a década de 70, tudo que esses países faziam era pelos portos argentinos. O que o Brasil fez? Trouxe esses países para a sua área de influência, criando, por exemplo, estradas, né, como a BR-277, né, que liga o Brasil ao Paraguai. Né. O Brasil, com o Paraguai, também construiu a usina hidrelétrica de Itaipu, né, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né, que abastece principalmente o centro-sul do Brasil. Né. Em 74, né, o Brasil fez um acordo de cooperação com a Bolívia em relação ao gás natural, né, da Bolívia. Né, e aí você vê uma imagem, né, mostrando justamente o gasoduto, são esses canos, né, por onde passa o gás natural. Ocorreram alguns problemas depois, mas já foram resolvidos, né, em relação aos mal entendidos em relação a isso. Acharam que o Brasil estava sendo um pouco esperto. Né? Bom, há quem diga também, né, que esse projeto de se tornar uma grande potência regional, ele se deu de uma forma bem mais estratégica do que se possa imaginar. Há quem diga, por exemplo, que a construção da hidrelétrica de Itaipu era um projeto inicial entre Paraguai e Argentina. Mas o Brasil foi por trás e trouxe o Paraguai para a sua área de influência. E construíram juntos, um projeto binacional, construíram juntos essa usina hidrelétrica, deixando a Argentina de lado.
E a própria usina hidrelétrica de Itaipu, como ela está numa posição bem mais alta que o território argentino, representa uma espécie de ameaça também para a Argentina, né? Uma espécie de, tipo, se houver um rompimento das comportas aqui, parte da Argentina desaparece. Então são coisas, né, que não se pode descartar no meio geopolítico e estratégico, né, de países, né, que têm interesse de se transformar numa potência regional. Então hoje o Brasil faz a política da boa vizinhança, né, sempre fez, né, com os países vizinhos, tentando trazer esses países para a sua esfera de dominação. Então o Brasil é, sem dúvida nenhuma, a maior potência econômica da América do Sul, disparadamente, com seus problemas e tudo, mas ainda continua sendo a maior potência econômica da América do Sul, certo? Bom, então era isso, né, sobre a América do Sul, né? Eu deixo uma atividade para vocês, né? Vocês vão fazer as questões 2, 3 e 4 da página 184, né, do seu livro-texto, e resolver essas questões, né, colocar no caderno, né, fotografar essas questões e enviar para a gente corrigir, certo? Por quê? Porque essas questões, não custa nada a gente estar repetindo, melhor, essas atividades, elas, além de lhe renderem uma nota, né, elas também representam a sua frequência aqui nas nossas aulas, tá certo? Então a gente continua à disposição de vocês, né, para tirar as dúvidas. Semana passada a gente não teve atividades, né, mas a gente acabou tendo uma participação maior nos conteúdos, eu tenho certeza. Não tivemos atividades para todos, né, algumas séries, no caso de geografia. E assim, a gente está à disposição, vocês têm um contato privado da gente, né, tá certo? Então, bons estudos, né, e mais uma vez, obrigado, e até a próxima, né? A gente vai estar comentando, vendo, né, o desempenho de vocês na prova do simulado que a gente mandou para vocês. Prova não, uma revisão, né, que a gente enviou. A gente pode fazer algum comentário na aula seguinte também acerca dessa revisão, tá certo? Tomara que tenham se dado bem, muito bom, né? Obrigado e até mais.